hoje eu vou trazer para vocês a análise do filme Dano Colateral. Se você ainda não assistiu esse filme e veio aqui para saber se vale ou não vale a pena assistir, não se preocupe porque inicialmente eu vou falar sem spoiler e quando for começar a parte com spoiler eu vou avisar aqui para vocês. Então o filme acompanha a história do inspetor Harun. Ele acaba de receber um grande prêmio na sua carreira e está prestes a ser promovido. E é então que um belo dia ele decide voltar para sua casa de táxi, mas o que ele não esperava é que o taxista ia tentar matá-lo. Assim o taxista ataca ele, mas nesta briga ele acaba matando o taxista. E assim ele se torna o único suspeito ali do local. E é aí que a história vai se desenrolar, porque vão começar as investigações para descobrir o que aconteceu com aquele taxista que aparece ali de uma forma misteriosa e estranha. E do outro lado nós teremos o Harun investigando por que aquele taxista veio atacar ele, tentar matá-lo. Então fica aí numa luta para descobrir o que está acontecendo por trás de toda essa história. O filme é turco e possui muito suspense e também muitas reviravoltas. Vale super a pena você conferir. Então, a partir deste ponto, se você ainda não assistiu, vai lá conferir. Eu gostei do filme, então acho que vale a pena dar uma conferida. E a partir deste ponto, nós vamos ter spoilers. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Ative as notificações para você não perder nenhuma notificação aqui do canal. E também deixe o seu curtir para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá, galera, fazendo uma análise mais profunda aí com spoiler do que aconteceu. Inicialmente a gente já começa a se questionar no momento em que o inspetor é atacado ali pelaquele taxista, porque ele mata ele ali em legítima defesa, porque ele estava tentando matá-lo, atacando ele. E aí ele não chama a polícia, ele simplesmente fica calado. Tudo bem que ele estava ali prestes a ser promovido, ele pode ter pensado que aquilo prejudicaria, mas o que ocasionou aí foi algo bem pior, já que começaram as investigações para saber quem tinha matado e ele era o único suspeito. Então, na cena, ele deveria ter ligado para a polícia para avisar ali que ele foi vítima ali de uma tentativa de assassinato. Então, ele iria ali já alegar a legítima defesa, que ele estava voltando para casa normal e de repente alguém tentou matar ele ali. Mas ele não fez isso e ocasionou em toda essa história. Então é o primeiro questionamento que a gente tem aí no filme sobre ele não ter chamado a polícia na mesma hora para poder ter como defesa dele. Então tudo bem, aí passa e a gente descobre já que é toda uma história de vingança, já que o Tuncay e a Gu são filhos do homem que foi acusado por ter matado 7 pessoas no passado. E eles sabiam que ele era inocente e por isso eles começaram ali a sua vingança para acabar com a vida de cada um dos policiais e as pessoas que estavam envolvidos aí neste caso, que fez com que o pai dele fosse preso e na prisão ele foi morto. Então tudo não passou de uma vingança dos irmãos e a gente já descobre isso na metade do filme, quando o policial Yadigar já fala no telefonema ali que poderia ser um caso de vingança familiar, já que as pessoas que estavam sendo mortas estavam ligadas a um certo caso, que era este caso do pai que matou ali várias pessoas, né, 7 pessoas de uma vez envenenadas. E aí a gente descobre que na verdade não foi o pai, realmente ele era inocente, ele foi injustiçado e quem na verdade matou foi o Tuncay, que via o seu pai ali frequentemente sendo agredido por aqueles homens e sendo maltratado, mesmo ele sendo um homem super bondoso, cuidando deles e fazendo todo bem pra eles. O Tuncay se revoltou ao ver ali o que o pai dele sofria e por isso ele decidiu envenenar todas as pessoas ali para que elas fossem mortas e ajudar o pai dele. Mas o que resultou foi na prisão e morte do pai dele. Então tudo ali meio que foi a culpa do Tuncay, que quando era criança fez isso. Ele tentou até falar ali que o pai dele era inocente, mas ninguém deu ouvidos a ele, porque não imaginariam que uma criança envenenaria as pessoas. E isso foi uma revelação, confesso pra vocês, que me surpreendeu, que o Tuncay estava por trás de tudo isso. Na verdade, ele fez tudo, a vida dele foi toda movida pra poder
ter essa vingança aí por causa da morte do pai. Então tudo que ele fez, entrar pra polícia, tudo foi programado para conseguir se vingar aí de todos os envolvidos, incluindo aí o inspetor que estava ali também envolvido no caso. E eu gosto quando os filmes têm essas reviravoltas que surpreendem a gente, então eu achei muito legal de ter tido aí essa surpresa de quem realmente era o culpado, que era alguém que estava na própria polícia ali, né, um policial novato, e que justificou por que ele não entregou o inspetor, assim, quando ele achou ali uma pista de que era ele que estava no táxi, ele viu as filmagens e ele não falou nada. No início parece ali que é apenas uma admiração que ele tem, o inspetor sempre foi legal com ele, então parece que é só por isso ele não quer entregar o inspetor e prejudicar a carreira dele, mas na verdade depois explica por que ele fez isso tudo, né? Era tudo programado ali para que o inspetor não fosse pego naquele momento, então ele realmente queria causar um caos e se vingar de todas as pessoas. Outra parte questionável no filme é quando a gente vê o Yadiga descobrindo que o Tuncay está por trás de tudo isso. Ele descobre que ele era o filho aí do pai que foi preso no caso, e ele vai atrás dele, só que ele vai atrás dele sem nenhum reforço, sem nenhuma polícia, ele simplesmente vai lá para perguntar por que ele fez isso, para falar que descobriu que ele tinha mudado de nome e tudo mais. Então a gente já se questiona por que ele foi sozinho, se ele viu que o Tuncay realmente estava no caso e provavelmente era o verdadeiro culpado de tudo isso que estava acontecendo. Ele, além de ir sozinho, ele ainda deixa ali, dá a brecha para o Tuncay conseguir lutar com ele e no fim atirar nele. Então foi algo bem triste ver essa cena quando ele leva o tiro, mas foi algo que ele acabou ocasionando por não ter ido acompanhado de nenhum policial, não ter nem sequer falado com outros policiais onde ele estaria, e ele simplesmente foi lá e ainda não conseguia atirar nele, porque ele tinha um carinho por ele, ele fala isso na cena, que ele considerava ele um irmão, e então ele tinha essa dificuldade de conseguir atirar nele para poder impedir que ele fizesse algo, e foi o que aconteceu. E no fim, o que o Tuncay queria era uma vingança de todos eles, incluindo fazendo Harun ser preso na frente do filho, assim como ele, quando era criança, viu seu pai sendo preso na frente dele. Então ele conseguiu, de certa forma, aí, a sua vingança. No final ele acabou tirando a sua vida, porque o Harun não quis matá-lo. E no geral eu achei um bom filme policial, ele tem todo o seu mistério durante o filme, e no final tem essa reviravolta para nos surpreender de quem que tá por trás de tudo isso. Mas a gente fica durante o filme todo ali acompanhando as investigações, querendo descobrir por que eles estão atacando o inspetor, o que tá acontecendo. E a gente vê que é mais um caso de vingança. E você gostou do filme? Deixa aí pra mim nos comentários o que você achou desse filme, se você achou meio fraco, meio previsível. Deixa tudo aí pra mim. Então é isso, galera. Tchauzinho!